Opa, opa, bom dia, bom dia. Para quem é de bom dia, boa noite para quem é de boa noite, saravá para quem é de saravá, beleza? Depende da hora que você for ver esse vídeo, né? Estamos tudo bem? Estamos tudo no contexto? Eu estou com um frio terrível. Onde eu estou, está fazendo um frio terrível. Ribeirão Preto deve estar, para nós, deve estar que 17, 18 graus, amanheceu hoje, né? Agora já deu uma melhorada. Mas é isso aí. Prazer estar com vocês novamente. E vamos continuar com as nossas lives, né? Então, hoje eu vou contar a história de vocês com uma pessoa que, mesmo vindo da pobreza, ele conseguiu ser o primeiro presidente negro do Brasil, hein? Veja lá. Mas antes de começar tudo isso, vamos lá. Para quem não me conhece, né, ainda, eu sou Barbosa, escritor, jornalista, pesquisador, historiador e, curiosidade, buscador. Enquanto a gente está falando aqui, vai lá no cantinho, aí do seu lado direito, no vermelhinho lá, dá lá, inscreva-se. A hora que apareceu inscreva-se, você aparece o sininho. Clica no sininho. Apareceu o sininho, você, na janelinha lá, clica em todas. Beleza. O YouTube vai agradecer e nós vamos agradecer mais ainda, porque vamos estar com um pouco mais de credibilidade, né? Cada vez que você clica lá, cada um de nós que clicamos lá, a gente cresce o nosso poder de credibilidade. Então hoje nós vamos falar desse negro presidente. Você sabe de quem eu estou falando? Ele chamava-se Nilo Procópio Peçanha, ou seja, Nilo Peçanha. Ele nasceu em Campos de Goytacazes, no Rio de Janeiro, no dia 2 de outubro de 1867, filho de Sebastião de Souza Peçanha, que trabalhava como pedreiro, e de Joaquina Anália de Sá Freire, descendente de uma importante família de políticos. Você vê? Já começou por aí, hein? O pai já era meio crescido na vida também. Fez os estudos primários em Campos e o secundário no Colégio Alberto Brandão, Rio de Janeiro. Estudou na Faculdade de Direito de São Paulo e depois ingressou na Faculdade de Direito de Recife, quando bacharelou em 1887, um ano antes do término da escravidão, né? Ao retornar ao Rio, exerceu as funções de advogado e jornalista, militando pela abolição da escravatura e pela República. Atraído pela política, fundou com Francisco Portela o Clube Republicano Portela de Campos, o Clube de Campos. Vamos retornar um pouquinho. Fundou com Francisco Portela o Clube Republicano de Campos, ou seja, lá em Goytacazes, né? E candidatou-se à Câmara de Deputados do Império nas eleições de 1889, mas não conseguiu se eleger. Mas quem tenta, vai. Com a mudança na forma de governo da monarquia para a república, foi eleito deputado da Assembleia Nacional Constituinte pelo Partido Republicano em 1890. Foi deputado estadual pelo Rio de Janeiro entre 1891 e 1903. No dia 6 de dezembro de 1895, Nilo Peçanha casou-se na igreja de São João Batista da Lagoa, no Rio de Janeiro,
com a Ana de Castro Belisário Soares de Souza, conhecida como Anita. Era descendente de família aristocrata de Campos, neta do Visconde de Santa Rita e bisneta do Barão de Mariaé e do primeiro Barão de Santa Rita. Olha só que vespeiro que esse camarada foi mexer. Meu Deus! Para realizar o casamento, Anita teve que deixar a casa de seus pais para morar na casa de uma tia, uma vez que sua família era contra o casamento, pois escandalizava a sociedade o casamento de uma aristocrata com um mulato de origem pobre, mesmo sendo um político promissor. É ferrado, né? É ferrado. Em 1903, Peçanha elegeu-se presidente do estado do Rio de Janeiro, cargo equivalente ao governador de hoje em dia, tendo uma gestão bem avaliada. Nilo Peçanha foi administrador dinâmico e eficiente. Junto com Jorge Tibiriçá, São Paulo, e Francisco Salles, Minas Gerais, formou o trio de presidentes estaduais que decidiram pelo programa de valorização do café no convênio assinado em Taubaté, São Paulo, 1906. Antes de concluir o mandato no Executivo Fluminense, venceu as eleições para a vice-presidência da República na chapa de Afonso Pena, em 1906. Com a morte de Pena, em 1909, assumiu a presidência do país, cargo que ocupou durante 17 meses. Tornou-se o 7º presidente do Brasil República. Durante o curto período de seu governo, foi criado o Serviço de Proteção ao Índio, SPI, cuja chefia foi entregue ao Marechal Cândido Rondon, que havia realizado várias expedições pelo norte do Mato Grosso, onde exerceu uma intensa atividade indianista. Nilo Peçanha inaugurou o ensino técnico no país. Outra medida importante foi o saneamento da Baixada Fluminense. No seu governo, desenvolveu-se a campanha eleitoral do período seguinte. 2 candidatos se apresentaram: Rui Barbosa, defendendo o civilismo, e Marechal Hermes da Fonseca, com grande prestígio das Forças Armadas. Em 15 de novembro de 1910, Nilo Peçanha foi sucedido por Hermes da Fonseca. Seu governo, cujo lema era Paz e Amor, ficou conhecido pela criação do primeiro Sistema Nacional de Escolas Técnicas, mas ficou também marcado pela crise na relação entre as oligarquias de São Paulo e de Minas Gerais. Após deixar a presidência, Nilo Peçanha viajou para a Europa, onde permaneceu até 1912. Nesse mesmo ano, voltando ao Rio de Janeiro, é claro, né, assumiu a cadeira de senador pelo Rio de Janeiro. Disputou e venceu novamente a presidência do estado do Rio de Janeiro em 1914. Mais uma vez, não concluiu o mandato que terminaria em 1918. Por quê? Porque em 1917, Nilo Peçanha renunciou ao mandato de presidente do Rio de Janeiro
para assumir o Ministério das Relações Exteriores a convite do presidente Venceslau Braz. Fica bem claro, né? Em substituição a Lauro Miller. Em 1921, em São Paulo e Minas Gerais indicaram a candidatura do mineiro Arthur Bernardes, dentro do modelo café com leite. Em contrapartida, os estados de Pernambuco, Bahia, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul se articularam em torno do movimento denominado Reação Republicana e lançou a candidatura do ex-presidente Nilo Peçanha. Era a segunda eleição competitiva da República Velha, porém o candidato Arthur Bernardes foi o vencedor. Ao longo de sua vida política, foi alvo frequente de ofensas racistas vinculadas pela imprensa local, que o descrevia como mulato e atacava sua honra por meio de charges e piadas racistas. A elite o conhecia como o mulato do Morro Coco. Tamanho preconceito fez com que Nilo Peçanha recorresse até ao uso de maquiagens para ocultar sua negritude em fotografias. Imagina o tanto dessa agressividade, não? O preconceito da época, que até hoje atinge o Brasil, fez o país apagar sua memória e esquecer o primeiro presidente negro da história do país. Após a derrota da eleição presidencial, Nilo Peçanha afastou-se definitivamente da cena política do país, até falecer no Rio de Janeiro, no dia 31 de março de 1924. Ô, vida margosa essa, né? Nojenta. A política brasileira, eu vou te contar, tem muitos políticos que sempre foi essa política marrom e com esse preconceito mesquinho, baixo, você atingia o camarada até presidente. É por isso que os presidentes do Brasil não vão para frente. Essa coisa. Bom, enfim, nossa função aqui é mostrar a biografia dos desconhecidos e famosos afros brasileiros, entendeu? Então, Nilo Peçanha era mais um deles, que pouco sabe que Nilo Peçanha era mulato, mais negro já pro lado negro, né? E precisava desses artifícios de um branqueamento nas fotografias para não ser agressivo, para não ser agredido, principalmente pela imprensa. Então é isso aí, meus irmãos. Nossa fonte, a fonte foi da Wikipédia, né? Que é uma enciclopédia livre, baseado também em um texto de Dilva Frazão e mais um pedaço também de Maria Fernanda Garcia. Essas duas pessoas aí nos ajudam muito com as crônicas, as palavras. Então a gente sempre faz uma pesquisa antes de formular um contexto para passar para os nossos queridos irmãos. E mais uma vez, então, além do meu agradecimento, eu quero pedir para você, se você gostou da nossa história, da nossa biografia, vai lá no canto e inscreva-se. Deixa um like positivo lá se gostou ou não. Vai lá no sininho, clica nele e clica lá em todas. Assim, o Outlook vai te mandar outros e vários links que estaremos formulando daqui para frente. Gratidão, gratidão,
Gratidão. Até o próximo link, se Deus assim nos permitir. Tá ok? Fui!